1º de setembro de 2024. Esse foi o dia da maior corrida da carreira de Gabriel Bortoleto até aqui. Nesse vídeo vou contar a história desse final de semana que foi decisivo na carreira do brasileiro. Fica comigo que esse é o box da Fórmula 1. Para começar, temos que voltar 2 dias antes da corrida principal em Monza. Bortoleto chegou para aquele final de semana, o mais importante em termos de bastidores da temporada, como segundo colocado no campeonato de pilotos da Fórmula 2, em grande ascensão. Até ali, o brasileiro havia sofrido nas primeiras etapas do ano e tendo problemas em várias largadas, o que fez com que ele penasse para entrar de vez na briga pelo título. Porém, na temporada europeia, Gabriel começou a emplacar um ritmo forte e chegava em Monza em segundo colocado, atrás de Hadjar e colado em Paul Aron, que liderou a temporada no começo do ano e ali se encontrava em terceiro. A expectativa era de que Gabriel pudesse superar Hadjar em Monza e colar no francês na briga pelo título. Porém, a sexta-feira, onde são realizados os treinos livres e classificatórios, começou nublada para o brasileiro. Diferente de todas as etapas até ali, onde Bortoleto não havia errado em nenhuma classificação, Gabriel dessa vez pisou fora da pista e perdeu o controle em uma das primeiras voltas rápidas do qualifying. Monza, como um bom circuito tradicional europeu, não dá chances para o erro. Gabriel foi parar na brita e se viu em último no grid para as 2 corridas do final de semana, tanto de sábado quanto de domingo. Não bastasse isso, Hadjar e Paul Aron, líder e terceiro colocado até então no campeonato, classificaram em segundo e terceiro respectivamente. Ou seja, parecia que os rumos do campeonato haviam escapado das mãos de Gabriel Bortoleto, considerando que faltavam apenas 4 corridas para o fim da temporada, contando com Monza. Porém, apesar do azar na sexta, o final de semana começou a ficar interessante para Gabriel no sábado. Em uma corrida impressionante, Bortoleto saiu de 22º para 8º na corrida sprint, que não possui pit stop e tem apenas 21 voltas. Ou seja, Gabriel superou 14 carros na pista, demonstrando um ritmo assustador comparado aos demais, garantindo assim meio ponto para o campeonato. Meio ponto, pois Gabriel terminou incrivelmente junto com Dennis Hauger, no exato mesmo milissegundo, que é algo raríssimo de se ver em qualquer competição de automobilismo. Com isso, teve que dividir o ponto da 8ª colocação com Hauger. Então, o grande dia chegou. 1º de setembro de 2024, um domingo ensolarado em Monza. Gabriel novamente alinhou em 22º para a largada, com a esperança novamente de pontuar e não ver seus rivais dispararem à frente no campeonato. Para a corrida de domingo, Gabriel já sabia que caso se mantivesse fora de confusão, poderia sim chegar nos pontos sem muita dificuldade, pois seu carro havia se demonstrado um foguete na corrida de sábado e sem dúvidas Gabriel estava entre os mais rápidos da pista. Porém, além de se manter fora de confusão, todos os astros se alinharam no domingo para Bortoleto. Logo na largada, ele conseguiu ficar fora de confusão, passar alguns carros e viu os líderes do campeonato se envolverem em uma bagunça sem tamanho logo na primeira curva. Paul Aron e Isack Hadjar se perderam na freada, com o estoniano, terceiro colocado no campeonato, abandonando a prova e o francês passando reto na primeira curva e perdendo várias posições. Ao mesmo tempo, Gabriel já brigava com seu companheiro de equipe pela 15ª colocação logo nas primeiras voltas. Na volta 8, o pelotão da frente parou para fazer o pit stop obrigatório, como estava previsto no script da corrida, e Gabriel se viu na liderança provisória da corrida, sem ter parado para fazer os pit stops. Nesse momento, a estratégia do brasileiro era clara: se manter na pista em primeiro, sem ninguém à frente, e aguardar que algum dos outros pilotos se envolvesse em confusão e o safety car entrasse, fazendo com que Gabriel pudesse fazer um pit stop mais curto que os demais e dar um salto no grid, que é o que acontece quando se faz um pit stop com o safety car na pista. Dito e feito, Hauger rodou na curva 1 de Monza logo após os líderes da prova voltarem para a pista e Bortoleto aproveitou a oportunidade para ganhar tempo no pit stop. Após voltar para a pista com pneus novos, Gabriel se encontrava em P6 e via todos os carros à frente dele com pneus mais velhos e menos ritmo. Foi questão de poucas voltas para que Gabriel subisse para P4, P3, P2 e visse na liderança seu companheiro de equipe Kush Main, que foi mais uma presa fácil para Bortoleto. Ao natural, Bortoleto saiu de último para primeiro e fez história na Fórmula 2 naquele final de semana em Monza. O feito foi elogiado por todo o paddock da Fórmula 2 e principalmente da Fórmula 1, que ficou impressionada com o desempenho do brasileiro. Vários pilotos e chefes de equipe postaram o resultado de Gabriel em suas redes sociais elogiando o desempenho do brasileiro. Coincidentemente,
Mattia Binotto estava na pista pela primeira vez no ano como novo chefe da Sauber, pois havia sido recém-contratado pela equipe e já estava de olho em Gabriel como possível piloto para 2025. Certamente o desempenho de Gabriel naquele final de semana em Monza impressionou o italiano, que meses depois viria assinar com Gabriel para correr como titular da Fórmula 1 na Sauber Audi. Por isso, muito se fala que essa foi a prova que colocou o Bortoleto na Fórmula 1. E não é nenhum exagero. Bortoleto fez o que qualquer piloto que está na Fórmula 2 precisa fazer para subir para a Fórmula 1. Impressionar no momento certo e mostrar seu valor para as equipes, se diferenciando dos demais pilotos do grid da F2 e da F3. O resto é história. Vale lembrar também que na Fórmula 2 os carros são iguais, mesmo chassi e mesmo motor. A única coisa que as equipes podem fazer é mexer no acerto do carro, ajustando, por exemplo, o nível da asa. Ou seja, o fato de Gabriel ter ultrapassado todos os carros do grid naquela corrida é muito mais difícil, por exemplo, do que Max Verstappen largar em último com sua Red Bull e terminar em primeiro uma corrida, uma vez que mais da metade do grid possui sabidamente um carro muito mais lento que o da Red Bull, por exemplo. Também é fato que os pilotos da Fórmula 1 são, na média, muito melhores do que os pilotos da Fórmula 2. Mas o meu ponto é óbvio, é mais difícil superar carros iguais do que carros inferiores, saindo de último e chegando em primeiro. E mesmo com todos os carros teoricamente iguais, na Fórmula 2, Gabriel conseguiu ultrapassar todos e mostrou que de fato é o melhor piloto dessa geração, conforme Alonso comentou no final de 2024. Mas e aí, você assistiu aquela corrida em setembro de 2024? Comenta aqui, eu lembro como se fosse ontem. E se curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos. Um abraço e até mais!